Os espíritos inferiores podem nos observar em qualquer situação, como desejarem, em situações de privacidade, desnudo, por exemplo? Depende de nós sermos espíritos que deixamos as nossas casas nessas condições. No livro Missionários da Luz, existe uma citação desse tipo, se eu não me engano, é no capítulo 5. Se não for no 5, do 6 não escapa. Em que um rapaz que tem uma perturbação espiritual enorme no campo da sexualidade, ele é seguido por uma série de entidades perturbadoras. Então ele tem uma vida sexual muito desregrada, apesar de ser uma pessoa casada. E aí ele vem andando na rua e tem duas entidades que estão grudadas nele, que são entidades que inclusive não são inimigos do passado. São entidades que ele ganhou lá no Meretrício. Ele andou fazendo umas incursões por lá e duas entidades se grudaram nele e não largam ele de jeito nenhum, vampirizam as energias dele de maneira terrível. Quando ele chega em casa, essas duas entidades se desligam e ficam fora. Aí ele entra sozinho. Ele entra e elas ficam do lado de fora. Uai, por que elas não entram se elas estão o tempo todo? Porque a esposa blindava a casa com a oração. E aí os mentores entram na casa, mas os obsessores ficam fora. Aí eles entram, os mentores conversam com a esposa que está desdobrada, porque ele chega de madrugada em casa, chega tarde, ela está dormindo, ela está desdobrada, ela conversa com eles e tal. E aí os mentores conversam com ela, depois ela entra. E os mentores então conversam e dizem: agora nós vamos sair para deixar o casal a sós. Aí os mentores se retiram e o casal fica sozinho. Opa, mas eu perguntei de espírito inferior. Pois é. Os superiores reconhecem isso e se retiram. E os inferiores? Nesse específico caso, eles estavam do lado de fora da casa porque a esposa protege. Mas se a esposa não protege, ou o marido, sei lá quem, se não há proteção no lar, eles entram sim. Eles podem sim fazer parte das nossas vidas de maneira mais íntima. Eles podem fazer parte das nossas histórias afetivas. E tem vezes que eles habitam determinados locais onde os casais costumam se encontrar, eles já moram ali dentro esperando o próximo cliente, para que eles possam se aproveitar das relações que vão acontecendo naqueles lugares. Então, são ambientes que frequentemente estão cheios de entidades perturbadas nesse sentido. Então, eles podem entrar? Podem. A depender da condição de proteção que o lar ou que o próprio quarto possua, sim, isso pode acontecer. Havendo uma proteção espiritual, não. Aí está garantida a intimidade daqueles que estão envolvidos na história.